Mais um vídeo com ótimas notícias para o torcedor rubro-negro. Tem também Clube Russo querendo o Matheus Gonçalves. A gente vai trazer todas essas informações para vocês. Mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar esse vídeo com os amigos, com os familiares, para todo mundo ficar sabendo, até mesmo para os amigos que torcem para alguns clubes rivais, porque assim todo mundo vai ficar sabendo como o Flamengo está se preparando para o restante da temporada e todo mundo vai ficar se tremendo de medo. Não deixe de hypar o vídeo também, isso é importante. E vamos para as informações. Hoje chegou o Samuel Lino, jogador, novo reforço do Flamengo, atacante, vai atuar pela ponta esquerda, vai ser o extremo esquerdo que o Felipe Luiz tanto desejava. E o Samuel Lino, de 25 anos, vai chegar com o status aí de contratação mais cara da história do Flamengo. 22 milhões de euros de maneira fixa, mais 2 milhões em bônus, ou seja, podendo chegar a 24 milhões de euros, superando o Alcaraz na temporada passada. E sobre o Samuel Lino, eu gostaria de falar sobre um assunto aqui que eu tô vendo nas redes sociais. Até fiz uma postagem lá no meu Twitter sobre isso. Muita gente, entre aspas, xingando o parceiro Guilherme Pinheiro, o Flazoeiro, por ele ter, na opinião dessas pessoas, ter exagerado na cobertura da chegada do Samuel Lino, porque ele botou um repórter da equipe dele para acompanhar o Samuel Lino dentro do avião de São Paulo para o Rio de Janeiro. Gente, independentemente se você acha que isso é exagero, que isso não é jornalismo, primeiro, o Guilherme, o Flazoeiro, ele é youtuber e ele tenta ao máximo trazer o melhor para todos os torcedores do Flamengo. Se você não gosta, é só você não assistir. Se você não gosta, é só você não seguir. Pra que ficar destilando ódio nas redes sociais, xingando um cara que está trabalhando, que no caso é o Flazoeiro? Falei lá no meu Twitter e repito aqui, todo o meu apoio ao Guilherme, ao Flazoeiro. Goste! Você gosta? Assiste. Não gosta? É só não assistir, gente. Pra que ficar xingando? Isso não vai levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário. Essa energia negativa eu tenho certeza que pode voltar para você. Todo o meu apoio ao Guilherme, ao Flazoeiro. E o Samuel Lino chegou nesse momento, enquanto a gente está gravando esse vídeo aqui, ele realiza exames médicos e a diretoria do Flamengo quer apresentá-lo à torcida rubro-negra na quinta-feira no jogo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. E ao lado dele, o Flamengo vai apresentar também Carrascal, que enquanto a gente grava esse vídeo aqui, se deu tudo certo no embarque dele, porque o embarque dele estava previsto para as 11 horas da noite, no horário da Rússia. Eu vou até ver que horas são agora, horário da Rússia. Nesse momento, 11h29, ou seja, está embarcando, já embarcou, mas se deu tudo certo, está embarcando, já embarcou e está a caminho de Dubai. E lá de Dubai ele vai pegar um avião direto para o Galeão, aqui no Rio de Janeiro, o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, e ele tem desembarque previsto para essa quarta-feira pela manhã. Tudo certo, Carrascal será jogador do Flamengo, vai assinar contrato válido até 2029, como o Samuel Lino. E o desejo da diretoria do Flamengo é apresentar esses dois jogadores à torcida rubro-negra no Maracanã antes de a bola rolar para Flamengo e Atlético Mineiro nessa quinta-feira, como foi com Emerson Royal e Saul. No último domingo, também contra o Atlético Mineiro, os dois foram apresentados de maneira oficial à torcida rubro-negra. Então tudo certo. E cara, assim, peguei boas referências do Carrascal, eu consegui uma fonte lá no Dinamo de Moscou, que eu até consegui publicar nas minhas redes sociais quando ele se despediu dos atletas. Essa fonte me mandou foto no WhatsApp de visualização única, ele se despedindo dos atletas. Ele parecia ser muito bem quisto no grupo, pelo menos essa pessoa me disse. Veni, olha só, com a imprensa ele não tinha muito contato, é um cara mais discreto com a imprensa. Agora, com o grupo, ele se dava bem com todo mundo aqui gostava dele, um cara que respeitava todas as ordens, todas as regras, fora das quatro linhas, não é aquele cara que dá dor de cabeça, que dá trabalho ao treinador. Então, seja bem-vindo, Carrascal, a torcida rubro-negra vai te receber aqui de braços abertos no Rio de Janeiro. E por falar em Emerson Royal, hoje, no Ninho do Urubu, na parte da tarde, ele concedeu uma entrevista coletiva e fez a apresentação formal à imprensa. E eu peguei uma declaração dele aqui, abre aspas: eu sempre fui flamenguista e não sabia. A gente sabe internamente como foi difícil para vir para cá. Quero agradecer ao Flamengo pelo esforço que fizeram para que eu chegasse aqui. Eu já joguei no Maracanã como adversário e é difícil para caramba jogar contra o Flamengo no Maracanã. As pernas tremem. Os reforços
que nunca viram isso, com certeza vão sentir isso, vão se arrepiar. É uma festa linda. Queria deixar essa mensagem aos torcedores agradecendo. Cara, o Emerson Royal chegou muito bem, descontraído, brincando, falando que ele é mais bonito que o Rodinei, porque muita gente está dizendo que ele parece muito com o Rodinei. Então, assim, eu acho que tem tudo para dar certo, de verdade. Na minha concepção, chega para ser titular com todo respeito ao Varela, mas acho que, taticamente falando, o Emerson Royal consegue entregar mais que o Varela. E quando eu falo taticamente, é justamente, por exemplo, jogada aérea. Ele é muito bom em jogada aérea e esse tem sido forte do Flamengo nos últimos jogos. Ele é um jogador que tem um histórico de futebol europeu. Jogou no Tottenham, Milan, seleção brasileira. Então o cara sabe muito de futebol. E quando eu falo sabe muito de futebol, é saber jogar sem a bola. Algo que hoje o jogador que não sabe jogar sem a bola, ele fica muito para trás. Tem que ter uma leitura tática durante o jogo a todo momento. E o Emerson Royal tem isso. Não que o Varela não tenha, mas acho que o Varela é o cara que todo treinador gostaria de ter no elenco. Ele consegue entregar sempre. Ele não vai ser craque, ele não vai ser pereba. Ele vai ser sempre regular, só que um regular bom. Você sabe o que ele vai te entregar. Vamos lá, galera. Falar sobre agora o Matheus Gonçalves. Tem clube russo de olho em Matheus Gonçalves. E eu vou falar como eu cheguei a essa apuração. Hoje, por exemplo, a gente trouxe em primeira mão lá nas outras redes sociais que o Palmeiras contratou o lateral direito Kelvin. Aquele que era do Atlético Paranaense já foi muito especulado no Flamengo, inclusive. Inclusive, sim, o Flamengo fez uma consulta por ele durante aquele processo de buscar um lateral direito para a reposição ao Wesley. Mas agora trouxe o Emerson Royal, fez uma consulta e tal, não sei o quê. E eu estava em cima dessa informação, em cima dessa apuração. E aí o Palmeiras já acertou a contratação de Kelvin, 36 milhões de reais de maneira parcelada. A última parcela será no segundo semestre de 2026 e ele vai ter contrato com o Palmeiras até 4 anos. E quando eu fechei essa apuração do Kelvin, que pertencia ao CSKA, essa pessoa do CSKA me disse, a gente está perdendo o Kelvin, mas a gente vai em busca de um outro jogador brasileiro, não para a lateral direita, para o meio de campo. Matheus Gonçalves, você conhece? Eu falei, claro que eu conheço. Conheço de muito tempo. Aí eu falei, é um bom jogador e tal, não sei o quê. E essa pessoa do CSKA me disse, a gente vai fazer uma proposta em breve para ele, já avisamos ao empresário e o Flamengo já está ciente. Entrei em contato com o empresário me confirmou, sim, é verdade, mas ainda não tem como saber quais valores serão, porque eles não falaram quais valores. Eles vão fazer uma proposta. Provavelmente é sempre aquele jogo. Uma proposta com valor baixo e aí eles vão negociando. Entrei em contato com o Flamengo, sim, foi avisado pelos empresários que o CSKA fará essa proposta. E sabe o que eu descobri também? Que o Grêmio, na terça-feira passada, no dia 22, enviou uma proposta oficial ao empresário do Matheus Gonçalves, Juliano Bertolucci, para contratar Matheus Gonçalves. Sabe qual o valor da proposta? 3 milhões e meio de euros por 50%. O mesmo valor que o Flamengo havia aceitado para vender o jogador ao Cruzeiro, mas por conta da repercussão negativa voltou atrás e acabou vetando a negociação. O que o empresário fez? Nem enviou o documento ao Flamengo, porque sabia que não ia dar em nada, já que o Flamengo havia recuado com esses valores na negociação com o Cruzeiro. Mas o CSKA sim fará uma proposta ao Matheus Gonçalves e eu vou dar minha opinião. Gente, com essa quantidade de reforços chegando ao Flamengo, o Matheus Gonçalves, que já não tinha espaço, não terá espaço, menos ainda, esquece. Não consigo ver o Matheus Gonçalves tendo mais minutagem com o Felipe Luiz, mesmo se agora já não tem, mesmo quando vai poupar quinta-feira, eu não consigo ver o Matheus Gonçalves sendo titular, mesmo assim, de verdade, não consigo mesmo. Então acho que o Flamengo tem que negociar um bom valor, manter um bom percentual de direitos econômicos para uma venda futura. É o que eu penso. Eu acho que é o melhor caminho, porque com o passar do tempo esse jogador só vai desvalorizar. Ele não vai entrar em campo, ele não vai ter minutagem suficiente para mostrar o bom futebol dele. O tempo está passando, tem que tomar cuidado com isso, porque quanto mais o tempo passa, menos o jogador vale, porque menos ele está atuando. Agora um pouco de campo e bola, uma boa notícia. Alexandre e Ayrton Lucas têm chances, sim, de ficar à disposição nessa quinta-feira para o jogo contra o Atlético Mineiro. Os dois fizeram o trabalho com o grupo nessa terça-feira. Tem o treino da quarta para o técnico Felipe Luiz definir se os dois vão ou não para o jogo de quinta-feira contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, jogo extremamente importante. Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos, expectativa de casa cheia. O que será feito no Flamengo em relação à Copa do Brasil? O que pensa a diretoria, a comissão
comissão técnica. Vou trazer também essa informação para vocês. No último vídeo eu acabei não citando o tempo de contrato do Samuel Lino e do Carrascal com o Flamengo. A gente vai falar no vídeo de agora também. Isso tudo e muito mais nesse momento, no vídeo de agora. Mas antes, queria pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas. E claro, não deixe de hypar o vídeo também. Isso é importante. Vamos para as informações. Antes de mais nada, galera, no Twitter, o Diego Pose, que é comentarista lá do Flamengo, da Flamengo TV. Inclusive, abraço para todo mundo da Flamengo TV. Grande trabalho, muito bom. Cara, eu fico assistindo e, de fato, são conteúdos maravilhosos. Ah, mas só fala de Flamengo. Óbvio, é a TV oficial do Flamengo e é isso. Ah, mas só fala bem. Beleza, se não quiser assistir, não assiste. Mas são vários conteúdos extremamente bacanas. Inclusive, o próprio Diego Pose postou na sua conta no Twitter alguns números importantes e muito relevantes desse Flamengo de Felipe Luiz. Pela primeira vez na história dos pontos corridos, o Flamengo faz 36 pontos em 16 jogos no Campeonato Brasileiro. Isso significa 75% de aproveitamento. Nessas 16 partidas, o Flamengo fez 30 gols e sofreu apenas 6, como eu falei no meu último vídeo. E em 11 jogos não sofreu gol. Cara, isso é muito relevante. Aliás, jogando em casa já são 8 jogos seguidos sem sofrer gol, que eu falei também no meu último vídeo. Essa é a maior sequência da história dos pontos corridos. Pois é, isso explica um pouco o porquê da liderança, do Flamengo nesse campeonato brasileiro. Só corrigindo uma informação aqui, galera. Volante. Falei besteira. Tá. Bom, foi mal. Só estava corrigindo uma informação aqui. Isso explica por que o Flamengo tá na liderança do Campeonato Brasileiro e com uma rodada a menos. Cara, o Flamengo está muito bem nessa competição. Isso precisa ser dito. Inclusive, o fato do Flamengo estar bem nessa competição, ela confirma uma outra informação que a gente vem dizendo há muito tempo. O foco do Flamengo será o Campeonato Brasileiro. E aí agora o Flamengo tem um jogo importante nessa quinta-feira contra o Atlético Mineiro e muita gente me questionando. Qual será a postura do Flamengo? Time reserva? Gente, olha só. Isso é uma decisão institucional. O que significa isso? Vem de cima, vem do presidente. E é óbvio que o presidente, junto com o diretor de futebol, que no caso é o José Boto, eles estão dando respaldo ao Felipe Luiz para ele tomar a decisão que ele quiser. O que isso quer dizer? Que a diretoria está com ele. É óbvio que no começo da temporada a gente sabe que teve a definição. Ordem de prioridade, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Dito isso, você, torcedor do Flamengo, se prepare. Porque sim, alguns jogadores, entre aspas, e eu vou botar entre aspas, serão poupados, porque é impossível, independentemente se você tem um elenco grande, com vários jogadores bons de alto nível, que é o caso do Flamengo, é impossível você brigar de frente com o mesmo time, com o mesmo elenco nas 3 competições. O Flamengo está priorizando o Campeonato Brasileiro, o que eu acho certo, o Flamengo está priorizando a Libertadores, o que eu acho certo, e o Flamengo deixa a Copa do Brasil na 3ª escala, digamos assim, de prioridade na temporada, o que eu também acho certo. Vou dar um exemplo. Já me encantaram. Jorginho e Arrascaeta provavelmente não iniciarão o jogo. O Jorginho veio de uma sequência muito grande. Arrascaeta a gente sabe que tem que ter o controle de carga por conta da parte física dele. O Pedro, por estar suspenso no jogo contra o Ceará, no final de semana pelo Brasileiro, grande chance de iniciar a partida pela Copa do Brasil. O Alacian é um outro jogador que está suspenso para o jogo do Ceará. Pode iniciar também, por que não? Chegou o momento do Juninho ganhar mais minutagem, do próprio Cebolinha justificar o alto investimento que o Flamengo fez por ele. Então, torcedor, o Felipe Luiz ele está respaldado pela diretoria do Flamengo. E eu já adianto para vocês, sim, ele vai preservar alguns jogadores nesse jogo contra o Atlético Mineiro na quinta-feira pela Copa do Brasil, porque o foco do Flamengo está Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Galera, vamos lá. Samuel Lino, Carrascal. Samuel Lino chega nessa terça, como vocês já sabem. O Carrascal chega quarta-feira, como vocês já sabem. E no último vídeo esqueci de mencionar o tempo de contrato desses 2 jogadores. Os 2 terão um contrato de 4 anos e meio até dezembro de 2029, segundo uma pessoa do Flamengo. Então, contratos longos para jogadores que são jovens, que o Flamengo está fazendo um alto investimento. Carrascal, 12 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais. Samuel Lino, 22 milhões de euros, pelo menos. É muito dinheiro, gente. Então, o contrato tem que ser longo, obviamente. Eu estranhei não ser de 5 anos, vou ser sincero, 4 anos e meio até dezembro de 2029. Não, o do Emerson Royal até dezembro de 2028, por exemplo. Então, fica aí a informação para vocês. Para finalizarmos o nosso vídeo, antes,
Só falar sobre uma entrevista do Léo Ortiz na Zona Mista, que eu achei sensacional. Perguntaram para ele por que ele desativou as redes sociais no Twitter, ele era um cara bem ativo. E ele falou que é para ele se defender da energia negativa, digamos assim, o que acontece nas redes sociais. Gente, entraram numa de dizer que o Léo Ortiz está gordo por conta de uma foto aleatória num treino que o ângulo, obviamente, não favoreceu e a camisa dava para perceber que estava alta por conta do vento. E aí pegaram essa foto e começaram a massacrar o Léo Ortiz, dizendo que ele está gordo, que é por isso que ele está jogando mal. E, de fato, ele vinha fazendo partidas abaixo daquilo que ele pode render dentro de campo. Isso é inegável. Mas dizer que ele está gordo... Gente, ele não está gordo. Muito pelo contrário. Cara, as pessoas, na boa, eu não sei onde esse mundo vai parar nas redes sociais. De verdade. Eu sou um cara, eu não vou negar para vocês, não. É porque eu trabalho com rede social. Porque, de fato, eu acho que eu estaria bem longe da rede social se eu não precisasse da rede social para trabalhar. E eu sou muito grato, tá? Inclusive a vocês, isso aqui é uma rede social. Eu sou muito grato. Mas a gente sabe que para trabalhar com rede social, o cara tem que ter um mental forte. Eu, no lugar dele, eu faria a mesma coisa. Ele provavelmente não ganha nada com o Twitter na rede social, então ele foi deletor por conta disso. E eu acho que vocês, torcedores, revejam o que é o parâmetro de vocês para uma pessoa acima do peso, ou gorda, como vocês gostam de dizer. Cara, não faz o menor sentido alguém falar isso do Léo Ortiz, e ele fez o gol da vitória e falou sobre isso na Zona Mista. Para finalizarmos, gente, não procede que Gabriel Jesus e Flamengo tenham conversas para o jogador retornar ao futebol brasileiro e vestir a camisa do Flamengo. Estou dizendo isso porque tem muita gente me questionando. Eu sei que é uma não notícia, mas o negócio acabou se tornando verdade aí. Muita gente me perguntando quando até mesmo ele chegaria ao Flamengo como se ele já tivesse assinado, e não procede. Inclusive a torcida do Palmeiras ficou desesperada. Leila, acorda, o Flamengo está pegando Gabriel Jesus, você não pode deixar isso. Mas, para a felicidade do torcedor palmeirense e para a felicidade de muitos rubro-negros, porque muitos não queriam, não procede a negociação entre Flamengo e Gabriel Jesus. O Flamengo vive um momento empolgante e cheio de movimentações dentro e fora de campo. Após a vitória suada por 1-0 contra o Atlético Mineiro no Maracanã, com um gol decisivo de cabeça de Léo Ortiz, o rubro-negro reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro com 36 pontos, e o detalhe que empolga o torcedor, com um jogo a menos em relação aos concorrentes diretos. O clima no Ninho do Urubu é de confiança e seriedade, já que o time agora vira chave para a Copa do Brasil. A reapresentação do elenco aconteceu nesta semana com foco total nas oitavas de final, onde o adversário será justamente o Galo novamente. Felipe Luiz, com calma e estratégia, avalia preservar alguns titulares para manter o elenco em alto rendimento nas próximas decisões. Mas o extracampo também está fervendo. O Flamengo se mexeu forte no mercado e já conta com os reforços de Emerson Royal e Saúl Ñíguez. O lateral direito e o meio-campista chegaram prontos para agregar experiência e qualidade imediata ao elenco. A torcida também aguarda com grande expectativa a oficialização de Samuel Lino, que já tem tudo encaminhado com o clube. Outro nome que continua em pauta é Jorge Carrascal, que ainda aguarda definições para fechar. E as novidades não param por aí. O clube também estuda a possibilidade de trazer Gabriel Jesus por empréstimo junto ao Arsenal. A negociação está em fase inicial, mas o projeto agradou o staff do jogador, e a ideia de ganhar ritmo de jogo em um time competitivo como o Flamengo pode pesar a favor. No meio disso tudo, uma saída foi confirmada. O lateral direito Wesley está de malas prontas rumo a Roma, da Itália. O clube italiano oficializou a contratação por 30 milhões de euros, sendo 25 fixos e 5 em bônus. O jogador assina contrato de 5 temporadas e vestirá a camisa 43. Apesar da perda, a negociação é vista como positiva financeiramente e reafirma a boa vitrine que o Flamengo se tornou para o mercado europeu. O elenco segue focado e com a cabeça nas próximas decisões, pois além da Copa do Brasil, a Libertadores também se aproxima. O recado é claro: o Flamengo está se armando para disputar tudo até o fim da temporada e fazer de 2025 um ano histórico para a nação rubro-negra. Perguntar ao ChatGPT.